Tá de olho numa BMW 118i, mas com aquele receio dos custos de manutenção? Pois bem, essa análise rápida vai mostrar exatamente como identificar os principais sinais de alerta num carro desses, focando em tudo que dá para checar por fora antes mesmo de pensar em uma avaliação mecânica mais profunda. Pois é, vamos falar a real. Esse carro te entrega uma experiência premium. É uma delícia de dirigir, mas, ao mesmo tempo, carrega uma fama que pode se transformar num verdadeiro pesadelo de manutenção. É por isso que uma inspeção bem criteriosa é o que separa um bom negócio de uma tremenda dor de cabeça. A gente vai seguir um roteiro aqui, um passo a passo, para virar uma espécie de detetive de carros. Vamos começar com um cenário geral, depois a gente mergulha na papelada para entender a história do carro e, por fim, partimos para a inspeção visual, aquela que qualquer um consegue fazer. Olha, o objetivo aqui é bem simples. Garantir que a experiência de ter uma BMW 118i seja de puro prazer ao volante, e não uma maratona de visitas à oficina. E para isso, não tem segredo. Tem que saber exatamente o que procurar nesse modelo específico. É exatamente isso, os dois lados da moeda. De um lado, uma máquina fantástica, motor turbo, câmbio ZF de 8 marchas, que é uma maravilha, e a clássica tração traseira que todo fã de BMW adora. Do outro lado, o risco. O motor N13 é conhecido por alguns problemas, como vazamentos e a tal da corrente de comando. Ele é muito sensível à manutenção mal feita e combustível ruim. E claro, reparos são caros e é muito comum tentarem esconder batidas. Certo. Antes mesmo de encostar no carro, a investigação começa pela documentação. É ali que os primeiros segredos aparecem. O ponto crucial aqui é o seguinte: um histórico completo e a papelada em ordem são o primeiro grande indício de um carro bem cuidado. Manual, chave reserva e, principalmente, um laudo cautelar recente e aprovado. Fuja de carros com passagem por leilão ou qualquer restrição, e peça para ver o histórico de serviços no iDrive do carro. Se a documentação estiver incompleta ou o laudo for esquisito, já é um baita sinal de alerta. Ok, agora vamos para o carro em si. É aqui que a gente vai procurar os sinais que entregam acidentes passados, aqueles que um vendedor pode, digamos, esquecer de mencionar. E para isso existe uma técnica de 3 passos que é muito eficaz. Primeiro, a pintura. Procure diferenças no tom, na textura ou aquela névoa de tinta que suja as borrachas. Segundo, os vãos da carroceria. O espaçamento entre as portas, capô e porta-malas tem que ser igualzinho e alinhado. E terceiro, os faróis. São da mesma marca? Tem a mesma data de fabricação? Um está mais novo que o outro? Isso já diz muita coisa. Olha só que interessante, um detalhe como o vão entre a porta e o paralama, se estiver irregular, mais aberto em cima ou embaixo, pode ter certeza, é um sinal claríssimo de que aquela parte já sofreu um impacto. E aqui um clássico de economia em reparos. Um farol de marca diferente do outro, ou um visivelmente mais novo, é batata. Significa que um deles quebrou numa batida e foi trocado. Por isso, a dica é sempre comparar os dois com muita atenção. Muito bem, agora vamos para uma verificação rápida debaixo do capô e na suspensão. E não se preocupe, não precisa ser mecânico para isso. Dá para identificar vários pontos de atenção só de olhar. Esses são os pontos críticos. Vazamento de óleo, principalmente na região da tampa de válvulas. Vazamento do líquido de arrefecimento, que deixa umas manchas coloridas nas mangueiras. O desgaste dos pneus, se estiver irregular, comendo mais de um lado, é sinal de problema de alinhamento ou suspensão. Fumaça em excesso na hora de ligar também é um alerta. E por último, um detalhe específico desse carro: os batentes dos amortecedores de trás. Esse vazamento na junta da tampa de válvulas é talvez o problema mais comum do motor N13. A junta resseca e o óleo começa a suar ali do lado do motor. É fácil de ver. Basta procurar por aquela sujeira de óleo ou até sentir um cheiro de queimado quando o motor está quente. E essa aqui é uma dica de ouro. É só se abaixar um pouco e olhar os amortecedores traseiros, aqueles batentes de espuma amarela. Se eles estiverem se desfazendo ou simplesmente não existirem mais, é um sinal claro de negligência com a suspensão. Pode ter certeza que ela vai precisar de atenção em breve. Os dados mostram que pequenos vazamentos são bem comuns, aparecem em 70% dos casos. Desgaste irregular de pneu em metade deles e sinais de reparo na lataria em 40%.
O problema não é encontrar uma dessas coisas isoladamente. O verdadeiro sinal de perigo é a combinação: vazamentos, pneus gastos de forma errada e indícios de batida. Aí a chance de ser um carro negligenciado é enorme. Certo. Depois de passar por toda essa análise do histórico e da inspeção visual, a gente chega na hora da verdade. Qual é o veredito? Olha, existem 3 cenários que são praticamente um pule fora imediato. Primeiro, história do carro que não fecha, documento faltando. Segundo, sinais claros de um acidente grave e mal consertado. E terceiro, a combinação de vários vazamentos com barulhos estranhos e altos no motor. Um probleminha se negocia, mas esses sinais indicam que é melhor procurar o outro carro. No final das contas, é essa pergunta que a inspeção responde. Uma 118i que foi bem cuidada é só alegria. Já uma que foi negligenciada vai mostrar todos esses sinais que a gente acabou de ver. Não tem muito como esconder. A melhor ferramenta que existe na hora da compra é o conhecimento. Fazer essa checagem externa com calma pode literalmente economizar milhares de reais em reparos. Não se trata apenas de comprar um carro, mas sim de fazer um investimento inteligente e fugir de uma baita armadilha. E fica a reflexão: que outros detalhes um comprador atento deveria sempre procurar?